Shalom, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, meus amados irmãos e irmãs. Momento de alegria estar aqui mais uma vez diante de cada um de vocês, para que nós possamos, nesta videoaula, estudar sobre este terceiro tópico desse curso básico de teologia que nós estamos estudando, iniciando com a matéria Bibliologia. São 13 tópicos e nós estamos no terceiro tópico, que é a revelação da Bíblia. Meus amados irmãos e irmãs, eu quero lembrar a cada um de vocês, antes de iniciar o debate sobre o conteúdo, que todo o conteúdo que estamos trazendo, que todo o conteúdo que está sendo colocado diante de vocês está sendo extraído da apostila que foi concedida a cada um de vocês. Peço aos amados irmãos que leiam atentamente, releiam. O segredo da memorização, o segredo do aprendizado é a repetição. Sempre que você repete algo, você começa a memorizar. Então é necessário que você releia, você examine a apostila que foi entregue sobre bibliologia a cada um de vocês. Peço aos amados irmãos e irmãs que peguem caderno, caneta, marca-texto, façam anotações para que nós possamos retirar todas as dúvidas. Eu aconselho a cada um de vocês a se aprofundar cada vez mais neste assunto, nesta matéria chamada Bibliologia. É a mãe de todas as outras matérias, é o carro-chefe da teologia. Meus amados irmãos e irmãs, nesta videoaula nós iremos por etapa. Nós iremos falar sobre a revelação de Deus para conosco. A revelação de Deus, a revelação é o ato gracioso de Deus para conosco. É o modo pelo qual ele se comunica com cada um de nós. É o modo em que ele fala a respeito de si mesmo e de nossa intimidade com ele. É sobre a revelação. Se Deus não tivesse se revelado para nós, seria impossível que nós pudéssemos conhecer algo de Deus. Em primeiro ponto, eu quero trazer um texto que está escrito em Romanos, capítulo 2, versículos 14 e versículo 15, que fala sobre a revelação de Deus na obra da criação. Eu quero trazer para vocês uma curiosidade sobre o profeta Jeremias. O profeta Jeremias ele era um adorador contemplativo. Ele adorava a obra da criação, a criação natural de Deus. Agostinho, um dos pais da igreja primitiva, ele falou que quem nega a existência de Deus, ele é rebelde. Ele é rebelde em relação à clara revelação de Deus na sua obra da criação, na sua obra natural. No Salmos 19, versículo 9, versículo 1 a 4, vai falar sobre a obra da revelação de Deus, sobre a criação. Lá está escrito que a glória de Deus, o seu resplendor é gigantesco. Nós iremos fazer a leitura deste salmo, mas eu quero iniciar trazendo para vocês este texto que está escrito aqui na carta que Paulo escreveu aos Romanos, no capítulo 2, versículos 14 e versículo 15, sobre a revelação de Deus na natureza, que cerca a humanidade na consciência humana e governo previdencial de Deus. Não é suficiente para salvar, mas é suficiente para condenar o homem decaído, no estado decaído. Eu peço aos amados irmãos que peguem suas Bíblias, que peguem caderno, marca-texto, caneta, para que vocês possam fazer anotações nesta videoaula. Eu irei fazer a leitura do texto e peço aos amados irmãos que, em nome de Jesus, acompanhem a leitura para que nós possamos crescer na graça e no conhecimento, estudando a Bíblia, fazendo exegese com unção. Assim está escrito: quando, pois, os gentios
que não tem lei. Não tendo lei, concede por natureza de conformidade com a lei. Não tendo lei, servem eles de lei para si mesmos. Estes mostram a norma da lei gravada no seu coração, testemunhando-lhes também a consciência e os seus pensamentos mutuamente, acusando-se ou defendendo-se. Versículo 16. No dia em que Deus, por meio de Cristo Jesus, julgar os segredos dos homens de conformidade com o Evangelho. Meus amados irmãos e irmãs, esta é a revelação na consciência do homem. A revelação de Deus pelo seu julgamento, através do seu julgamento, através da sua própria palavra. A Bíblia diz que a própria palavra é uma espada de dois gumes que tem o poder de alcançar a divisão do espírito e da alma, conseguindo discernir o discernimento os desejos do coração, a intenção do coração. Nós vemos e sabemos o que é bom e o que é ruim. E a Bíblia deixa bem claro isso sobre Deus, sobre a sua vontade, através da sua Escritura Sagrada. Em segundo ponto, eu quero trazer um texto que está escrito no livro de Salmos, no capítulo 19, verso 19, nos versículos 1 e versículo 4. Nós iremos fazer a leitura para que nós possamos comentar. Salmos 19, versículo 1 a 4. Peço aos amados irmãos que acompanhem a leitura, que acompanhem o texto. Esta videoaula ela será dividida em duas partes. A primeira parte, irei falar sobre dois tópicos dentro da matéria Bibliologia, do tópico Revelação. Irei gravar duas aulas para que nós possamos falar um pouco sobre esse vasto campo, sobre esse vasto conteúdo gigantesco que é a revelação de Deus para conosco. Assim está escrito: os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Um dia discursa ao outro, e uma noite revela o conhecimento a outra noite. Não há linguagem nem há palavras, e deles não se ouve nenhum som. No entanto, por toda a terra faz ouvir a sua voz, e as suas palavras até aos confins do mundo. Deus se revela sobre a sua criação. A Bíblia diz que os céus proclamam a glória de Deus. Deus se revela no amanhecer e no anoitecer para conosco. Como eu já falei, Agostinho, o pai da igreja, falou que aquele que se rebela contra a revelação clara de Deus sobre a natureza, esse está afrontando, ele está se rebelando contra o próprio Deus. Por isso, ele se torna indesculpável, como está escrito em Romanos, capítulo 1, versículo 19 e versículo 20. O homem natural, ele confunde o Criador com a criação e crê no panteísmo. Ele se isola do Criador e a criação e prega o deísmo. Preste atenção. Ele rejeita o Criador e professa o materialismo. Ele se dá por satisfeito com a criação e assim faz surgir o naturalismo. Por isso o homem é culpado por não ouvir a pregação da natureza para o culto ao Criador. Isso é muito sério, meus amados irmãos. E por não se submeter às leis da sua própria consciência. No nosso estado decaído, no nosso estado adâmico, nós pecamos, nós fomos destituídos da glória de Deus. Nós chegamos a um ponto, como está escrito em Romanos, capítulo 1, versículo 19 e 20, que nós nos tornamos indesculpáveis. Nós tornamos e distorcemos
a glória de Deus, a revelação de Deus na natureza. Nós começamos a distorcer e andar por nossos próprios conceitos, princípios, desejos do coração, ocultando, obscurecendo a revelação de Deus na natureza para cada um de nós. Meus amados irmãos e irmãs, o pecado ele é responsável por essa negação. Ele tem 100% de responsabilidade no endurecimento do coração do homem para com a revelação de Deus para cada um de nós. Ele é inteiramente responsável por essa negação. É necessário que nós, simples seres humanos, convertidos em Cristo Jesus, você que está aí do outro lado, se aprofundando, crescendo na graça, crescendo no conhecimento, buscando mais informações, estudando teologia, procurando detalhes, é necessário que você creia. Em nenhum momento você vai ver a Bíblia insistindo em revelar Deus. No comecinho da Bíblia, ela própria vai falar: no princípio criou Deus os céus e a terra. A Bíblia nos dá a própria certeza da revelação de Deus, da existência de Deus para conosco. Meus amados irmãos e irmãs, aprove a Deus se revelar diretamente. E para isso, Ele preparou o povo, que é Israel, na antiga aliança, e preparou a igreja na nova aliança. Assim, de modo sobrenatural, por meio de seu Espírito, através de teofanias, anjos, sonhos, visões, inspirações. O celular descarregando aqui, peço perdão. Pela inspiração de pessoas escolhidas e pelo seu próprio Filho, Deus comunicou, no curso dos séculos, as verdades necessárias à salvação, as quais de modo de outro nenhum seriam inacessíveis ao homem. Em Hebreus 1, dos versículos 1 e 4, vai falar que Jesus é a maior revelação de Deus para conosco. Jesus é o próprio Deus encarnado, como está escrito em João, no capítulo 1, no versículo 14. A Bíblia vai dizer que o Verbo se fez carne. E nós sabemos que Deus criou tudo com o falar, com o proferido falar. E verbo significa palavra. Certamente Deus proferiu alguma palavra. Então é dele, por ele, para ele que são feitas todas as coisas. Deus se revelou ao homem através da consciência. Deus se revelou ao homem através da obra da sua criação, da sua natureza. E Deus se revelou ao homem em forma de homem, habitando entre nós. Deus foi servido em escrever a sua palavra para a melhor propagação de salvação, edificação da sua igreja contra a malícia de Satanás e perversão do mundo. A Bíblia é uma revelação de Deus para que o mundo não se corrompa, para que o mundo não se perverse. Nesta aula, nós vimos 3 tópicos. A revelação de Deus através da consciência humana, a revelação de Deus através da obra da sua criação e a revelação de Deus sendo o próprio Deus encarnado, habitando entre nós. Nesta segunda aula, ainda no tópico revelação, irei falar sobre Gênesis capítulo 3 e 1, que fala sobre a dúvida que o diabo impõe sobre a revelação de Deus, sobre a existência de Deus, e que, em nome de Jesus, o Senhor possa estar te alcançando com discernimento, com sabedoria, com interpretação, que o Espírito Santo de Deus possa te encher, possa te ensinar a amar as Escrituras Sagradas. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.